Olá você, neste momento vamos ouvir e ver a partir de agora o testemunho do Bispo Ricardo Vieira. Muito forte. Sabemos que em 2023 o Bispo Ricardo ainda não havia contado nenhum testemunho, mas desta vez foi forte e ele vai contar a partir de agora para você o quão maravilhoso é o nosso Deus, o que Deus tem feito na vida dele. Você que precisa de um milagre, aqui é o lugar certo para você buscar a Deus. Templo dos Guardiões, uma igreja diferente, uma igreja família. Vem para cá, Deus tem bênção para você e sua família. Põe na tela, a partir de agora, o testemunho do nosso Bispo Ricardo Vieira. Bastante reservado, algumas pessoas conhecem isso. Mas não é por mal não, irmãos, é porque tem situações que às vezes eu não consigo lidar. Desde que eu conheço o apóstolo W. Neves, desde a época que a gente era dos outros igrejas, eu sempre fui assim. Porque eu aprendi uma coisa muito importante. Tem situações que Deus está falando e que às vezes, com perdão da palavra, tem um idiota que quer atrapalhar. E eu era desse jeito. Então eu aprendi que tem situações, quando eu sei que a pessoa realmente é de Deus, eu fico calado. Para não poder atrapalhar a vontade de Deus. E eu então ir lá simplesmente e pegar aquele problema e arrastar para mim. Então eu deixo Deus resolver. Mas não é isso que eu quero dizer. Há mais ou menos uns 3 meses atrás, eu estava trabalhando ali no meu serviço, ali no açougue comercial da Marcena lá, e eu tinha que limpar a câmera fria. Um dia normal, um dia comum, isso foi numa sexta-feira, se eu não me engano. Então, irmãos, eu tirei tudo que eu tinha que tirar e comecei a limpar o chão. Mas como estava bastante sujo, eu joguei um produto lá no chão e não saiu. E eu não vigiei. Falei, não, então vou jogar cloro, porque o cloro solta. Só que eu limpei mal limpo. Aí quando eu joguei o cloro, os exaustores estavam ligados. São 3 motores que ficam em cima que jogam gás para refrigerar os produtos que estão ali dentro. Quando eu joguei, foi mais ou menos um copo que bateu no chão. O ar puxou para cima e inalei aquilo tudo. Aí meu fôlego tampou, os meus brônquios fecharam, eu fiquei com muita dificuldade para respirar. Mas eu saí lá fora, tomei um ar, melhorado e voltava. Toda hora que eu voltava, eu atacava. E chegou uma hora que eu não aguentei, eu pedi para ser levado para o hospital. Aí chegando ali, tomei um chá de cadeira às 3 horas, me aplicaram a injeção e mandou para casa. Eu falei, bom, tá normal, porque de vez em quando eu sinto isso, não é a primeira vez. Já tinha acontecido comigo 2 vezes, mas só que não melhorou. Aí outra vez eu tornei a sentir, continuei sentindo o pulmão esquerdo um pouco fraco. E eu fui mais umas 2, 3 vezes lá no hospital, o médico me deu um atestado de 3 dias, eu fui tomar medicamento. Aí eu sempre conversava com o apóstolo W. Neves e eu falava assim, olha, é bom você procurar um tratamento para ver o que é, porque não tá legal não. Foi até falado no culto aqui. E eu fui em quase todos os lugares possíveis e não consegui. Eu tinha que passar por um pneumologista, mas estava meio complicado. Eu falei, eu fui até onde é que eu tinha, que eu poderia ir. Aí ele falou comigo assim, olha, vai demorar um pouquinho, mas em setembro você vai estar bom. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou deixar para testemunhar quando eu tiver 100%. Mas sempre vinha, eu continuava gripando muito e sentia falta de ar à noite, mas não parei de vir nos cultos. No primeiro dia que eu senti mal, eu não consegui vir, porque a injeção que eu tomei, eu cheguei em casa apagado, não tinha força para chegar em casa. Dormi até com a roupa do serviço. Aí quando foi lá para 1 hora da manhã, eu levantei e tomei banho. Aí a bispa Fabiana veio e eu fiquei lá. Ela perguntou se você vai, eu falei, eu não aguento não. Aí eu deitei, aí ele falou comigo. Quando chegou em setembro, eu ainda continuei sentindo o meu pulmão um pouco fraco, um pouco cheio, mas eu falei, bom, mas Deus falou. Então eu tenho que tomar cuidado, porque desde criança eu tenho um problema respiratório. Quando eu era criança eu sofri muito com asma. Então tem algumas coisas que eu faço que eu não deveria nem fazer, porque às vezes me ataca. Mas graças a Deus, do dia que ele orou para mim, que ele falou, foi lá em casa, através de Deus, né? Até hoje, graças a Deus, eu estou bem, eu melhorei. O dia eu dei o testemunho que Deus tinha curado, mas foi uma parte. Às vezes Deus ele tem feito grandes maravilhas na nossa vida. E como foi algo assim que foi bastante forte mediante as pessoas, porque até o médico falou comigo, aí você vai ter que mudar de profissão, caçar outra área. Já até me xingou um dia que eu fui lá.
Mas eu fiquei quieto, fiquei calado. Eu vou ficar calado, né? Porque o problema do ser humano é o seguinte: a gente serve, busca, mas tem situações que a gente não sabe como agir. Porque às vezes eu penso que eu estou agindo errado, mas eu não sabia que nós não podemos ficar calados para tudo, mas sempre tendo educação. Porque tem lutas e batalhas que é nós que temos que partir e não Deus. A parte dele ele fez, e o que ele fez? Dando força, saúde e sabedoria. E mediante isso, irmãos, eu agora, graças a Deus, eu estou bem. Porque ele realmente passou o que eu estava sentindo. Eu não falei isso para ninguém, mas até o mês passado, tinha dias que eu deitava desse lado e que eu sentia um pulmão chiando. Só deitar desse lado, o lado esquerdo, foi o lado que mais prejudicou. O direito não, mas o esquerdo foi o que mais eu sentia. E eu não dormia do lado esquerdo. Mas hoje, graças a Deus, eu estou bem. Para a honra e glória de Deus. Mesmo que às vezes sem ser merecedor, mas o importante que eu sempre falo com a minha esposa e com qualquer pessoa de testemunhar a fé, não é porque Deus não vai fazer com as outras pessoas, é para que as pessoas possam crer ainda mais. O importante é você confiar